Esdras capítulo 8 e o verso 21. Quantos acharam podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz, para nós, para os nossos filhos e para os nossos bens. Amém, meus irmãos? Apregoei um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante Deus, o nosso Deus, para lhe pedirmos que nos protegesse, para que nos desse uma viagem segura para nós, para os nossos filhos e para os nossos bens. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Peça ao Senhor para falar com você nesse momento. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já está aqui trazendo a tua revelação, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para recebermos tudo que o Senhor já preparou para nós. Há muitas perguntas que precisam de respostas. Há muitas dúvidas, há muitos medos, mas que a tua palavra é poderosa para trazer luz, para trazer paz, para trazer a resposta que tanto desejamos e precisamos ouvir de ti. Fala conosco, ó Deus, fala com aqueles que estão nos assistindo online também, aqueles que estão em casa nos acompanhando. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu quero dar como tema dessa pregação, que o Senhor colocou no meu coração, o seguinte tema: se prepare, porque o extraordinário de Deus está chegando na sua vida. Quem quer viver o extraordinário do Senhor? Quem crê que Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida e na sua vida? Você crê nisso? Eu quero falar sobre o extraordinário de Deus. Como que Deus opera o extraordinário? Como que Deus intervém na nossa história e nos surpreende quando nós achamos que tudo está perdido, quando nós achamos que não tem mais jeito. O Senhor vem e nos surpreende com o seu extraordinário. Sobre isso que eu quero falar. Você sabe que esse ano nós demos como um tema, né, o ano da promessa. Diga, o ano da promessa. Nós começamos esse ano confessando essa palavra, crendo que esse ano muitas promessas de Deus iriam se cumprir na nossa vida. E nós temos vivido isso, pastor Anderson. Nós temos ouvido tantos testemunhos de pessoas que têm falado: pastor, as promessas estão se cumprindo. Depois de tanto tempo orando, crendo, esperando, aconteceu. Nós estamos vendo isso acontecer. E você sabe, quando Deus nos faz promessas, Ele não nos faz promessas para nos iludir. Deus não faz promessas para brincar com os nossos sentimentos. Não. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando Ele nos faz promessas, é para falar: espere, porque eu vou fazer. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra diz: porventura, Ele tendo prometido não fará, tendo falado não o cumprirá. Por que eu estou falando isso? E por que a palavra nos diz isso, irmãos? Porque muitos cristãos pararam de acreditar nas promessas de Deus. Muitos crentes, a própria palavra crente diz, é aquele que crê, sim ou não? Aqueles que deveriam crer, não estão crendo mais. Talvez por conta dos problemas, por conta das lutas, das adversidades, não conseguem mais crer e nem tomar posse das promessas. Mas quando nós lembramos das promessas, como o nosso coração se enche de fé. E essa palavra é para encher o seu coração de fé. Sabe por quê? Porque quando Deus cumpre a sua promessa, o extraordinário acontece. Quando Deus cumpre a sua promessa, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. O povo estava cativo no Egito. O extraordinário aconteceu. O mar se abriu. O povo estava no deserto. O extraordinário aconteceu. Brotava água da rocha, vinha comida do céu. O povo estava lá enfrentando desafios. Davi diante de Golias, por exemplo, o extraordinário aconteceu. Um jovenzinho derrubou um gigante enorme. Nós vemos quando o Senhor Jesus vem ao mundo, o extraordinário aconteceu. Uma virgem concebeu e deu à luz a um filho. Então eu quero dizer para você que tem extraordinário de Deus para acontecer na sua vida. Quem crê nisso? Amém?
E quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui o extraordinário acontecendo na vida do povo de Deus. Esse texto que nós lemos fala do mover de Deus, da ação de Deus na história do povo judeu. Você sabe que por 70 anos, o povo judeu, ele ficou cativo na Babilônia. Quem conhece a história? Inclusive, como eu falei no início desse culto, temos que orar pela paz em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Jerusalém e Israel é o relógio de Deus para o mundo. Tudo que nós precisamos saber sobre as profecias do Apocalipse, da volta de Cristo, da consumação dos séculos, acontece no epicentro da profecia, que é Israel. Israel é o relógio de Deus. E tudo que está acontecendo hoje lá, tudo são as profecias se cumprindo. Então vamos estar orando pela paz em Israel. Amém, meus irmãos? Mas o povo judeu, há muitos anos atrás, antes mesmo de Cristo, eles foram levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor, ele sai da Babilônia e ele vai lá em Jerusalém, invade Judá. Ele leva cativos como escravos, famílias, jovens. Foi um período muito difícil, muito triste na vida do povo judeu. A palavra diz que famílias inteiras foram levadas como prisioneiras. Dentro desses escravos estava Daniel. Lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra de Daniel na fornalha ardente? Então, dentro lá estava Daniel, estava ali, né, Misael, Azarias também, estava ali, né, aqueles jovens, foram levados escravos. O templo de Jerusalém foi queimado, meus irmãos, queimado, porque ele era um templo feito de ouro, era um templo feito de ouro. Então Nabucodonosor, para derreter o ouro, levar o ouro para Babilônia, eles tiveram que queimar o templo. Então veja, templo destruído, queimado, famílias levadas como escravos, isso foram levados para a Babilônia. Foi um tempo de muita tristeza. Foram 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. E o que Esdras tem a ver com isso? Esdras, ele nasceu na Babilônia. Ele foi levado, na verdade, ele não foi levado cativo, mas os seus pais foram levados como escravos. Os seus pais eram judeus, os seus pais eram israelitas. Eles foram levados como escravos para a Babilônia. E Esdras então vai nascer na Babilônia. Ele era um judeu, um israelita, mas nascido na Babilônia. E Esdras na Babilônia, ele cresce. Ele se torna uma pessoa muito importante no povo judeu. Ele se torna um escriba, responsável por registrar as palavras, escrever as palavras de Deus, por ensinar a palavra de Deus. E no cativeiro babilônico, Esdras vê o extraordinário acontecer. Esdras vê o extraordinário, porque Deus havia feito uma promessa para o seu povo, que Deus iria libertar o seu povo daquele cativeiro. Deus iria usar um rei de outra nação para destruir a nação babilônica de Nabucodonosor. Então Deus levanta um imperador da Pérsia chamado Artaxerxes, e ele é usado por Deus para liberar o povo de volta para Jerusalém. E quem era Artaxerxes? Artaxerxes, ele era meio hebreu e meio babilônico, porque ele era neto da rainha Ester e de Assuero. E Esdras, ele cresce na dinastia daquele imperador. Esdras se torna um pregador influente da palavra na Babilônia, porque ele era um escriba, ele era um conhecedor das escrituras. Vocês estão acompanhando o raciocínio, sim ou não? Esdras ensinava a palavra para o povo na Babilônia. E olha que ele não tinha nascido em Israel, mas na Babilônia ele aprendeu com seus pais, que já eram judeus. E sabe o que o Esdras vai fazer? A história vai contar que ele consegue ali pregar para o imperador. Ele prega para Artaxerxes. E Artaxerxes se torna ali o primeiro
prosélito, o primeiro seguidor ali, estrangeiro do povo de Deus. Olha que coisa interessante, eu estou falando do imperador, eu não estou falando do prefeito de uma cidade, eu não estou falando do governador de um estado, eu estou falando do imperador, do czar, do topo mais alto na cadeia política de uma nação. Esdras prega para ele, e ele ali ele se circunda, não é? E se torna ali um seguidor dos ensinamentos do povo judeu. O imperador, ele era um líder político para Esdras, mas Esdras era o líder espiritual do imperador, porque ele deu ouvidos a Esdras. Irmãos, no meio do cativeiro, no meio daqueles 70 anos de luta, o extraordinário de Deus acontece. O imperador se converte e é usado por Deus para libertar o povo que estava cativo. A promessa se cumpriu. Eu quero dizer para você, quando a promessa se cumpre, o extraordinário acontece. Diga glória a Deus. Aleluia. E quando então Esdras tem ali o contato com o imperador, ele vai ler para o imperador Artaxerxes acerca da história do seu povo, que esse povo tem uma terra, que devia voltar para a sua terra. Esse povo tinha uma casa. Sabe, todos nós sabemos que o melhor lugar do mundo para nós estarmos é a nossa casa, sim ou não? Você pode dormir fora, você pode passear, você pode viajar em qualquer lugar, mas o melhor lugar para estar é na nossa casa. E olha o que diz Esdras capítulo 7, versículo 13, olha lá, Esdras capítulo 7, versículo 13, olha o extraordinário acontecendo aqui, meus irmãos. Olha o extraordinário acontecendo aqui. Esdras capítulo 7, versículo 13. Por mim se decreta, olha o que diz aqui o imperador, no meu reino, que todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, que vá. Irmãos, o nosso Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O imperador da Pérsia teve que se render à vontade de Deus, e ele liberou um decreto: esse povo que está cativo há 70 anos estão liberados, podem voltar para a terra natal de vocês. Irmãos, isso era algo inimaginável. Isso era algo impossível aos olhos humanos de acontecer. 70 anos se passaram. Muitos até deveriam duvidar da promessa de Deus, achando que não ia acontecer mais. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Eu não sei quanto tempo você tem esperado para ver essa promessa se cumprir. Talvez você já tenha perdido a fé, a esperança. Talvez você ache assim, acho que Deus não quer mais fazer isso na minha vida. E o diabo fica colocando na sua mente: Deus esqueceu de você, isso não é para você. Pare de orar sobre isso, pare de acreditar nisso. Eu quero dizer para você: se prepare, você está prestes a viver o extraordinário. Se prepare. Aquela pessoa que você acha que é dura de coração, que nunca vai se converter, que já disse para você que nunca ia colocar o pé dentro de uma igreja, se prepare. Ele vai se render ao Senhor. Você vai ver o extraordinário acontecendo na vida dele. Ele vai entrar por essas portas. Ele vai dizer: só o Senhor é Deus e não há outro. Você que está esperando aquela promoção no emprego, você que está esperando aquela promoção, você está no seu trabalho, todo mundo é promovido, menos você. O patrão valoriza todo mundo, menos você. O patrão do seu patrão é Deus. A hora que Deus agir, o extraordinário vai acontecer, ninguém vai impedir o que Deus vai fazer. Então comece a se preparar, porque você vai ver milagres. Quem está compreendendo, diga glória a Deus, irmãos. Aquela cura, aquele milagre que você espera viver no seu corpo, você vê todo mundo mergulhando no tanque ali, sendo curado, e você ficando para trás, como diz a história da Bíblia. Você vê todo mundo ali sendo abençoado, e você achando que não vai chegar a tua vez. Se prepare, o extraordinário vai acontecer. Deus vai te surpreender. Quem crê nisso, diga glória a Deus, irmãos. Você crê mesmo nisso? Você crê no Deus que você serve?
Você acredita no Deus que você serve? Acredita mesmo? Então, quando Artaxerxes libera aquela palavra no capítulo 7, olha, eu libero um decreto. Todo mundo que é de Israel pode voltar, quem quiser pode voltar. A primeira coisa que Esdras fez é reunir o povo, e ele fala assim: pessoal, a partir de hoje vamos fazer um jejum para esse novo tempo, para essa nova etapa, para o retorno para a nossa terra natal. Ele apregoou um jejum junto ao rio Ava, para se humilhar diante de Deus, para pedir que Deus protegesse eles naquela jornada, porque eles estavam numa distância de 1.500 quilômetros, da Babilônia até Jerusalém, era uma distância de 1.500 quilômetros, e naquele percurso, haviam muitos bandidos, salteadores, chacais do deserto que matavam as pessoas, que roubavam as suas posses, os seus espojos. E eles falam, e Esdras falou: vamos orar a Deus, para Deus nos guardar nessa viagem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o extraordinário acontecer, ninguém vai roubar aquilo que Deus te deu. Quando o extraordinário acontecer, o diabo não vai te tocar. Deus vai te guardar nessa jornada. Quem crê nisso? Pastor, o que eu tenho que fazer então para viver esse extraordinário? Como que o extraordinário acontece? O que é viver esse extraordinário, irmãos? Eu estou esperando o extraordinário. Esse ano eu vivi um extraordinário com a minha esposa. Você lembra? Você conhece o meu testemunho da minha esposa? Nós tínhamos um carro, um automóvel, 2013. Nós vendemos esse carro. Vendemos para um pastor, inclusive, amigo nosso. Deu a metade, parcelou o restante, ficamos sem carro. Nós estávamos fazendo um investimento na nossa casa, inclusive. E como meu pai é uma pessoa muito próspera, ele tem 2 carros. Ele tem um Fiat Palio e um Fiat Uno. Ele deixou o Fiat Uno comigo, com a minha esposa. A Palio comigo, minha esposa. Estávamos ali fazendo a obra com o carro. Um dia um irmão, que nem membro da nossa igreja falou: pastor, estou sabendo que você está sem carro. Você não pode ficar sem carro não, pastor. Você tem que ter um carro. E ele nos abençoou, e nós fomos abençoados com o automóvel. Quem viu esse testemunho? Quem viu? Está ali na porta o automóvel. Foi o extraordinário de Deus. Irmãos, não tem crise para o nosso Deus. Não tem crise financeira em mundo nenhum. O nosso Deus faz o extraordinário. Ele é o dono do ouro e da prata. Quem crê o que eu estou dizendo? Isso é para aumentar a tua fé, irmãos. Isso é para aumentar a tua fé. Então, pastor, o que eu preciso fazer enquanto o extraordinário não chega? Ou o que eu tenho que fazer para viver esse extraordinário? O que eu aprendo com ele? Em primeiro lugar, sabe o que eu aprendo? Sabe quando que o extraordinário chega? Quando nós cremos nas promessas de Deus. O extraordinário chega quando nós cremos. Quem está compreendendo? Por que eu estou dizendo isso? Lembra que eu disse para você que Esdras, ele nasceu na Babilônia? Quem lembra disso? Quem lembra disso que eu falei? Ele não nasceu em Israel. Ele não nasceu em Judá. Ele nasceu no cativeiro. Ele nasceu na Babilônia. E Esdras, desde pequeno, ouviu o seu pai ensinar para ele, dizendo: filho, nós estamos cativos aqui na Babilônia. Jerusalém está destruída. Você não conhece Jerusalém, mas eu quero dizer para você, meu filho, um dia o Deus de Abraão, nosso pai, visitará a Babilônia. E quando ele visitar a Babilônia, ele vai nos arrancar daqui com mãos fortes, porque havia uma promessa de Deus que o povo seria liberto daquele cativeiro. Então quem foi que ensinou para Esdras acerca de Deus e acerca das promessas de Deus? Quem foi que ensinou, meus irmãos? O pai dele, a mãe dele.
Então Esdras cresceu com aquela promessa. Que promessa era essa? Um dia Deus visitará a Babilônia. E quando Ele visitar a Babilônia, nós vamos ser arrancados dessa terra. Um dia Deus visitará a Babilônia. E quando Ele visitar a Babilônia, Ele vai nos arrancar desse cativeiro. Ele cresceu crendo naquela promessa. Ele cresceu crendo naquela palavra. Algo dizia dentro de Esdras: Esdras, você está nesse cativeiro. Você nasceu nesse cativeiro. Você cresceu nesse cativeiro. Mas você não vai morrer nesse cativeiro. Um dia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai te tirar desse cativeiro. O que isso significa? Sabe o que isso significa, meu irmão? Você pode estar vivendo nesse cativeiro que você está passando hoje, mas você não vai morrer nesse cativeiro. Não vai morrer nesse cativeiro. O teu sonho não vai morrer nesse cativeiro. Você tem que se apropriar dessa promessa. É a promessa que não deixa o sonho morrer. Independente da situação que a gente esteja passando, quem está compreendendo, meus irmãos? Você está num lugar que é liberado promessas todas as semanas. Tem promessa de Deus sendo liberada do púlpito dessa igreja. Tem promessa de Deus sendo liberada aqui através da palavra de Deus. Creia nessas promessas. Crer nas promessas é a chave para abrir qualquer cativeiro. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, há uma promessa do extraordinário de Deus para a sua vida. Aleluia. E quem tem promessa não morre no cativeiro. Quem tem promessa não fica no cativeiro. Nossa igreja está vivendo extraordinário lá em Campo Grande. Éramos um espaço apertado, não dava para muita gente, mas o Senhor ampliou nosso espaço. Estamos vivendo o extraordinário. Diga glória a Deus. Tem extraordinário para a tua vida também. Hoje você pode estar vivendo nessa crise financeira terrível, mas a palavra diz para você: é isso aqui hoje. Você não vai morrer com essa crise. Você não vai morrer com essa doença. Você não vai morrer nesse cativeiro. Se prepare, porque o extraordinário está chegando. Você sabia que na Bíblia há mais de 8.000 promessas? Sabia disso? No Antigo Testamento há 5.000 promessas. No Novo Testamento há 3.000 promessas. E uma dessas promessas é específica para você. Todas são para nós, mas tem uma promessa de Deus para a sua vida. Quem está compreendendo? Tem promessa de cura, tem promessa de libertação, tem promessa de salvação, tem promessa de restauração de casamento, tem promessa de prosperidade, tem promessa de unção para ser liberada sobre um ministério, tem promessa de dons para a sua vida. Então, enquanto o extraordinário não chega, você continua crendo nas promessas. A palavra diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus, porque ele cria nas promessas de Deus. A palavra diz em Romanos capítulo 4, versículo 18, versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aqui? Quem pode dar glória a Deus aqui? Quem pode dar glória a Deus? Tem pessoas que não conseguem nem dar glória a Deus, mas quem tem fé dá glória a Deus. Aleluia. Abraão porque quando a gente dá glória a Deus, a gente é fortalecido. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. E a palavra diz no versículo 21, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, assim como também foi imputado como justiça. Então o extraordinário chega quando nós cremos na promessa. Diga, o extraordinário chega quando eu creio na promessa. E você sabe quais são as promessas de Deus? Amém? Aqui está a nossa caixa de promessas, nosso livro de promessas. Temos que ler a Bíblia, temos que conhecer as promessas. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que gostam tanto da Bíblia que falam assim: eu estou contigo e não abro. É amigo da Bíblia. A Bíblia fechada é só um livro, mas quando ela é aberta é Deus falando com a gente. Sabe por que tem muita gente desesperada?
Sabe por que tem muita gente cansada? Sabe por que tem muita gente sem fé? Porque em vez de abrir o livro de promessas, está abrindo as páginas da internet, está abrindo os vídeos no TikTok, está abrindo as novidades da moda, do dia a dia. Irmãos, isso tudo vai passar, mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. A palavra de Deus permanece. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos crer nas promessas de Deus. Segunda coisa, o que faz o extraordinário acontecer é quando nós proclamamos a promessa de Deus. Diga, quando eu falo. Diga, quando eu falo as promessas de Deus. Nós temos que crer nas promessas, mas nós temos que também falar das promessas. Esdras, desde pequeno, ele ouvia sobre as promessas. Ele cresceu ouvindo as promessas, mas ele também falou das promessas. Ele pregava para o povo. A história vai dizer que mais de 1 milhão de judeus paravam para ouvir Esdras pregando. O imperador ouviu Esdras pregando. Todos paravam para ouvir a pregação de Esdras. O que nós aprendemos, irmãos? Nós temos que falar a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso aqui falei. Nós cremos, por isso aqui também falamos. Escuta o que eu vou falar para você. Nós só temos aquilo que nós falamos. Nós só temos aquilo que nós falamos. Você tem que falar, você tem que declarar acerca das realidades espirituais. A palavra diz: se você tiver fé como o grão de mostarda, você dirá, falará a essa montanha, e a montanha se moverá. A montanha não se move na força do pensamento, a montanha se move quando nós falamos. Você tem que falar, você tem que declarar as promessas de Deus. Hoje você pode estar passando um tempo de enfermidade, mas você tem que falar: eu recebo a minha cura, eu estou curado, o meu Deus é o meu médico, Ele é o médico dos médicos, aleluia. O sangue de Jesus tem poder. Você tem que declarar isso na sua vida. Você está debaixo de uma promessa, amém, meus irmãos? Esdras estava no cativeiro, mas ele falava: eu não vou morrer nesse cativeiro, eu vou para Jerusalém, eu vou viver o extraordinário de Deus, aleluia. O que você tem falado? O que você tem declarado com os seus lábios? O que você tem verbalizado? Palavras negativas ou palavras de fé? Palavras de derrota ou palavras de vitória? Palavras que amaldiçoam ou palavras que abençoam? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Pregue, irmãos, prega a palavra que você ouve no domingo. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, prega amanhã para o teu amigo no trabalho, prega quando chegar em casa para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho. Não guarde isso somente para você, porque quando nós falamos para as pessoas, nós aprendemos mais e mais e mais. Quem está compreendendo, irmãos? Chega na célula, compartilhe a palavra na célula, declare as promessas de Deus, aleluia, amém. Então o extraordinário acontece quando nós declaramos, quando nós falamos. Por que nós estamos vivendo o extraordinário hoje lá em Campo Grande? Na obra, que já teve um custo aí de centenas de milhares de reais. Nós não tínhamos, mas nós declaramos, nós falamos: vai ter isso, vai ter aquilo, vamos ter isso, e vamos viver isso, estamos vivendo exatamente o que nós profetizamos. Nós fixamos a data, vamos ter a inauguração na data certa. Nós vamos ver vidas e mais vidas se convertendo ao Senhor naquele lugar. Diga glória a Deus. Mas porque nós estamos confessando a promessa de Deus, aleluia. E sabe o que aconteceu quando Esdras proclamava a palavra, declarava a palavra e falou com o rei? Olha que coisa linda o que acontece aqui. Olha o que diz aqui Esdras capítulo 7, versículo 14. Esdras capítulo 7, versículo 14. Porquanto és enviado da parte do rei,
e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão. Olha só que coisa poderosa, irmão. O imperador se curvou à palavra de Deus. Você está entendendo? Não, você não está entendendo. O imperador se curvou à palavra de Deus. Ele diz aqui: porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão. Irmão, a tua vitória está na tua mão. A resposta que você precisa está na tua mão. A chave para te libertar desse cativeiro está na tua mão. E o que está na tua mão é a palavra de Deus. Irmãos, o problema se curva diante da palavra, a doença se curva diante da palavra, os demônios se curvam diante da palavra, as afrontas se curvam diante da palavra, os inimigos se curvam diante da palavra de Deus, a crise se curva diante da palavra de Deus. O extraordinário acontece quando nós abrimos a nossa boca e professamos a palavra. Isso é algo muito poderoso. E o que aconteceu? Olha aqui. E para levares a prata e o ouro, que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Irmãos, o extraordinário aconteceu para honrar o nome de Deus, porque a casa de Deus foi destruída por Nabucodonosor. Mas quando o extraordinário aconteceu, Deus restituiu tudo aquilo que Nabucodonosor havia roubado. Olha o decreto do rei: pode pegar de volta o ouro, pode pegar de volta a prata, pode pegar de volta tudo o que foi saqueado. Eu quero dizer para você que haverá um tempo de restituição na tua vida. A promessa de Deus é uma promessa de restituição. Você não está entendendo? Vou explicar melhor para você. Aquilo que você pensou que perdeu, aquilo que você pensou que foi roubado de você, Deus vai te devolver, vai te dar muito mais do que isso. Talvez você tomou um prejuízo, alguém está te devendo um dinheiro, talvez você acha, e você está preocupado com aquilo, achando que não vai ter mais. Olha para a promessa de Deus. Tira essa raiva do seu coração, tira essa tristeza do seu coração. Mais tem Deus para dar do que isso. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Falando agora da casa de Deus, da obra de Deus, irmãos, a obra de Deus é feita debaixo de muito desafio, de muita oração. Nós não temos aqui empresas que financiam a obra de Deus como financiam um Rock in Rio, por exemplo, como financiam um show. Se você vê um show, eventos aí no mundo, é tudo milhões e milhões e milhões que as empresas investem, que muitas vezes o governo investe. Igreja não tem investimento de empresas, de governo, não. Igreja é construída, edificada debaixo da provisão de Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então eu quero dizer para você, pastor Anderson, Deus vai trazer provisão para essa igreja, como tem trazido para a nossa igreja em Campo Grande, porque Deus deu provisão para o povo de Israel reconstruir o templo, e nós temos visto milagres. Quero dizer para você que está me ouvindo agora aí na internet, Deus vai trazer provisão de onde você menos espera. Haverá um tempo de restituição na sua vida. Hoje você olha para esse cartão de crédito e fala assim: eu não consigo pagar, como que eu vou conseguir vencer esse cartão? Deus já tem a provisão. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus tem provisão para a sua vida. Continue confessando as promessas. Amém? Em último lugar, sabe quando o extraordinário acontece? Eu quero encerrar falando isso. Quando nós dependemos de Deus. Diga: quando eu dependo de Deus. Irmãos,
tudo isso que você ouviu foi para chegar nesse texto que eu li no início. Esdras 8:31. Eu li para você aqui que Esdras convocou um jejum. Para quê? Para que Deus protegesse eles naquela jornada. Isso fala de dependência. Diga dependência. A palavra diz: e apregoamos um jejum. Irmãos, a igreja tem que jejuar. A igreja precisa orar. Nós sempre estamos incentivando os irmãos a jejuar e a orar. Se nós quisermos ir para outro ponto da nossa jornada, nós temos que jejuar e orar. Quem está compreendendo? Oração e jejum fala de dependência. Eu não dependo da minha carne, eu não dependo das minhas forças, eu não dependo da minha influência, eu não dependo da minha capacidade intelectual, eu dependo de Deus. Quando Esdras falou assim: vamos orar e jejuar, para que o Senhor nos guarde nessa jornada, e Ele proteja a nós, a nossos filhos e aos nossos bens. Ele pediu proteção para a sua vida pessoal, para mim, para a sua vida familiar, para os meus filhos, e para o seu patrimônio, para os seus bens. Ele pediu proteção para Deus dar força para ele ter saúde, para ele conseguir caminhar aqueles 1.500 quilômetros. E é o que eu peço a Deus todo dia: saúde e força, para não parar no meio do caminho, por uma enfermidade, ou por uma fraqueza, ou por uma luta, ou por um cansaço. Você ora para Deus renovar suas forças, amém? Eu oro também para Deus guardar minha família. Você ora para Deus guardar sua família, guardar seus filhos, proteger sua casa, proteger seus familiares. Ele falou: eu oro também para Deus guardar os meus bens, para que ele não seja roubado. Você ora para Deus guardar você quando sai de casa com carro? Você ora para Deus guardar a sua empresa? Você ora para Deus guardar suas finanças? Você ora para Deus guardar seu patrimônio? Ou a gente só ora depois que acontece alguma coisa? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso fala de dependência de Deus. Isso fala de depender de Deus. E sabe o que acontece nessa dependência? Esdras tinha que sair com o povo e percorrer 1.500 quilômetros para chegar em Jerusalém. Sabe o que algumas pessoas falaram com Esdras? Falaram assim: Esdras, você é assim com o imperador. Você é amigo do imperador, Esdras. Pede para ele mandar uma comitiva de exército, de cavalos, para estarem nos acompanhando nessa jornada, porque para a gente não ser saqueado no meio do caminho. Olha qual foi a resposta de Esdras, no capítulo 8, versículo 22, olha lá, irmãos, Esdras capítulo 8, versículo 22, porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo do caminho, porque já lhes havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, e para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. O que o Esdras estava falando ali para os seus irmãos? Eu preguei para o imperador, eu fui o pai da fé para ele, pai na fé para ele. Eu ensinei para o imperador, eu ensinei o imperador a crer em Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu tenho vergonha, se eu chegar para o imperador, ele fala aqui, gente, e pedir exército para me ajudar, ou eu creio ou eu não creio. Se eu disse para o imperador para liberar a gente, porque Deus estava com a gente, e nós vamos chegar em Jerusalém, que cara agora eu tenho de chegar para o imperador e falar: ó, imperador, empresta o exército para a gente aí, para a gente conseguir chegar lá? Eu tenho vergonha de fazer isso. Eu disse para o imperador: a boa mão do Senhor será conosco, e nós vamos chegar ilesos em Jerusalém.
porque Deus nos protegerá dos nossos inimigos. Irmãos, presta atenção. Quer viver o extraordinário de Deus na tua vida? Quer viver o extraordinário de Deus? Sai de cima do muro. Tem que crer ou não crer. Não tem essa de meio termo. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que chega aqui na igreja, ouve a palavra e fala, glória a Deus, aleluia, Deus é comigo, a vitória é nossa. Mas chega lá fora, é só palavra negativa, só palavra de derrota, só palavra de incredulidade, só palavra de que não vai dar certo. Que coisa que é essa, minha gente? Ou a gente crê que Deus está com a gente, ou a gente não crê. Nós estamos vendo aí nas mídias sociais, no Instagram da vida, o povo de Israel lá se alistando para o exército. Eu vi um vídeo hoje, você já viu lá os jovens indo para o exército, todos eles orando, cantando o hino de Israel, invocando a presença de Deus, a proteção de Deus. Eles vão para a guerra porque eles acreditam que o Senhor dos exércitos é com ele e vai dar vitória para eles. Eles não estão confiando na metralhadora deles, não estão confiando na estratégia deles. Eles colocam em primeiro lugar a confiança em Deus. Sabe por que nós em Campo Grande, eu quero falar para a nossa igreja que está em Campo Grande, por que nós vencemos esse desafio todos esses meses? É porque nós colocamos Deus em primeiro lugar e confiamos na provisão de Deus. Não tem faltado nada para nós. Nada. Imagina que vergonha seria para o pastor ou para a igreja ter que se humilhar diante das crises, se humilhar diante das adversidades, se humilhar diante das pessoas e falar, eu não vamos conseguir, ou não vai dar. Gente, eu quero falar para vocês aqui que a gente desistiu de fazer, não vai dar para fazer mais nada. Isso é uma vergonha. O nome de Deus é envergonhado, mas o nome de Deus vai ser honrado através da sua vida. Lá no seu trabalho você vai declarar, eu creio em Deus, e Deus é por mim, Deus está do meu lado, eu vou vencer. Mas tem gente que tem medo. Tem crente que tem medo, não, eu não vou falar isso não, porque vai que não acontece, né? Vai que não dá certo, vai que não é isso. Ou crê ou não crê. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Você pode falar para o irmão, irmão, você crê em Deus? Você confia em Deus? Você crê nas promessas de Deus? Você crê no extraordinário de Deus na sua vida? Aleluia! Pastor, mas é uma causa na justiça que já se arrasta há anos, eu acho que não tem mais jeito. Não, para de falar isso. Para de falar palavras que vão contra as promessas de Deus. Eu quero falar para essa igreja aqui em Resende. A igreja de Resende vai crescer e vai crescer muito. Hoje eu falei com o pastor Anderson, estamos com 55 irmãos aqui. Irmãos, vai chegar a 100, vai chegar a 150, vai chegar a 200. E eu ainda profetizei hoje, vamos comprar esse terreno todo, vamos derrubar esses prédios todos, vamos fazer um espaço aqui para mais de 1000 pessoas. É promessa de Deus para esse lugar, vai acontecer, irmão. E eu não tenho vergonha de falar isso. Vai acontecer, vai acontecer. Porque vão falar ou estão falando. Eu não quero saber do que estão falando, eu quero saber do que Deus diz. E Deus tem promessa para essa igreja, Deus tem promessa para o pastor Anderson, Deus tem promessa para Manaim, Deus tem promessa para o povo dele, meus irmãos. Você faz parte de um povo que crê. Tenha vergonha de falar palavras negativas. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Eu não me envergonho da palavra de Deus. Eu não me envergonho do meu Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Quer ver o extraordinário? Creia e vai até o fim. Vai até o fim. Vai até o fim. Agora imagina a cena. Esdras pega lá 5.000 camelos. Eles pegaram 5.000 camelos para transportar todo o ouro e toda a prata que estava na Babilônia. Eu preguei há pouco tempo atrás sobre transportando as riquezas do reino. Os camelos que transportam as riquezas do reino. Nós somos os camelos do reino, porque nós transportamos as riquezas do reino. Eles saem da Babilônia e eles vão andando em direção a Jerusalém. Eles vão andando em direção a Jerusalém. E você sabe, a Babilônia
ficava numa região baixa. Jerusalém estava a 420 metros acima. Babilônia estava numa região baixa, Jerusalém numa região acima. Imagina Esdras saindo com aquele povo, indo em direção a Jerusalém, subindo a montanha, e ele olha lá para trás e dá tchau para a Babilônia e fala: Babilônia, nunca mais, agora é Jerusalém, Babilônia. Eu não quero mais saber da Babilônia, agora eu vou para Jerusalém, eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Ele olha lá para baixo, lá do alto da colina, ele fala: Babilônia, nunca mais. Você tem que declarar isso, irmãos. Cativeiro, nunca mais. Babilônia, nunca mais. O que você tem que falar nunca mais na sua vida? Você não vai morrer nessa situação. Quem recebe essa palavra hoje? O extraordinário vai te alcançar. Babilônia, nunca mais. Jerusalém, estou chegando aí. Se prepara para viver isso. Quem recebe essa palavra hoje? Pastor, esqueci de tudo que o senhor falou. Mas você não vai esquecer disso. Eu vou viver o extraordinário. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero, irmãos, há um tempo do extraordinário de Deus para esse lugar. Há um tempo do extraordinário de Deus para essa igreja. E nós vamos viver isso juntos em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Amém. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Eu não sei o que você tem vivido esses dias. Pastor, mas a luta tá difícil, apertou. É porque a vitória está perto. Quando a luta aperta, é porque a vitória está perto. Você está entendendo? Quando o vento sopra, é porque o mar vai se abrir. Antes do mar se abrir, soprou um vento. Soprou um vento. Antes do mar se abrir, o vento vai soprar. Mas o vento sopra é para abrir o mar. O vento sopra é para limpar a árvore de folhas secas, de frutos que tem que sair da árvore. Quando o vento sopra é para arrumar a casa. Quando o vento sopra é para colocar as coisas no lugar. Quando o vento sopra é para nos colocar na posição. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Quando o vento sopra é para o extraordinário acontecer. Aleluia. Ore nesse momento, irmãos. Fala: Senhor, eu quero viver o extraordinário na minha vida. Eu queria que você abrisse a sua boca agora. Queria que você abrisse o Senhor e fala: Senhor, eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver esse tempo, Senhor. Eu quero viver esse tempo favorável. Senhor, há muitos decretos de derrota, há muitos decretos de falência, há muitos decretos, meu Deus, que pessoas falaram que vai fechar e que vai acabar e que não vai dar certo. Mas, Senhor, nós estamos debaixo de um decreto de vitória. Há uma promessa do Senhor para cada um dos meus irmãos aqui. A promessa para a empresa deles, a promessa para a casa deles, a promessa para o ministério, a promessa para os negócios, a promessa para a saúde, a promessa do Senhor para todas as áreas da sua vida. E nós vamos viver esse tempo extraordinário em nome de Jesus. Nós vamos dizer para a Babilônia: nunca mais, Babilônia. Nós vamos viver em Jerusalém, o lugar da promessa, a terra da promessa, o lugar do extraordinário. Obrigado, Senhor, por esta palavra, porque eu sei que o Senhor trouxe, Senhor, respostas àqueles que precisavam de uma resposta. O Senhor trouxe a palavra para aqueles que estavam precisando desta palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor falou conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre fala conosco nesse lugar. Obrigado por aqueles que estão na internet agora sendo abençoados com essa palavra, aqueles que estão nesse culto online, aqueles que estão ali fazendo as suas anotações, aqueles que estão ouvindo do Senhor. O Senhor está enxugando as lágrimas, o Senhor está enxugando as lágrimas dos seus filhos, o Senhor está colocando um sorriso nos seus lábios.
porque há um tempo de vitória se aproximando, há um tempo do extraordinário do Senhor. E nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, amém, meus irmãos?